Olá, estou aqui novamente para continuar a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna a partir de agora são a nossa realidade. Nesta parte, Grigori Grabovoi vai relatar casos que ele agiu para efetuar curas de doenças consideradas, né, por nós atualmente incuráveis. As pessoas se dirigiram a ele de uma forma ou de outra. Algumas conseguem estar em contato, outras só se dirigem a ele de forma mental, telepática, espiritual, mas pedem ajuda a ele e ele interferiu para ajudar essas pessoas e ele conseguiu realizar essas curas. Ele relata esses casos não é, para se vangloriar, né, para contar alguma vantagem que ele tem e as outras pessoas não têm. Não é isso. Ele conta esses casos para você saber que é possível realizar essas curas. E ele conta esses casos principalmente para você ter consciência que todos os seres humanos são iguais. Então, como todos os seres humanos são iguais, nós temos de forma latente, né, todos, todas as potencialidades que o Grigori Grabovoi possui. Só que a clarividência dele é totalmente desenvolvida. Nós temos a mesma clarividência, mas de forma potencial. Em potencial, nós temos o mesmo potencial que ele. Por isso, precisamos estudar os textos, ler os casos que ele ajudou a curar para agir, tomando ele como um exemplo, né? Como um exemplo, como ele é um ser humano que tem o seu potencial espiritual totalmente desenvolvido, nós também temos o mesmo potencial para desenvolver o nosso, é, o nosso lado espiritual, da mesma forma que ele tem. E, como ele já chegou lá, ele fala, dá exemplos para que nós possamos seguir o exemplo dele. E é com essa intenção que ele relata esses fatos. Se ele fez, nós também temos capacidade para fazer igual. E ele fala que, inclusive, podemos fazer melhor, porque ele continua, apesar dele ter capacidade espiritual totalmente desenvolvida, mas ele continua em desenvolvimento, porque o desenvolvimento é infinito, eterno. Então, o que ele realizou antes, ele já pode realizar muito mais agora. E nós vamos seguindo o exemplo, por quê? Com o exemplo fica mais fácil, né? De nós realizarmos as mesmas coisas. E daí, a partir daí, podemos desenvolver nossas próprias capacidades, o nosso próprio potencial, o potencial individual de cada um, seguindo os conselhos, as recomendações, os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Então, vamos para os fatos concretos de curas de doenças consideradas incuráveis. Outra coisa, uma visão, assim, antes de começar no texto, de fato, né, que muitas pessoas pedem para que eu faça práticas, concentrações para a área, né, econômica e financeira. Eu não faço muito isso, porque já tem muitas pessoas oferecendo cursos, fazendo vídeos com essa finalidade na área econômica e financeira. Já tem muitas pessoas, eu não quero entrar
em concorrência, porque eu acredito que os ensinamentos de Grigori Grabovoi não é para concorrer, é para acrescentar. Como tem muitas pessoas fazendo com enfoque econômico financeiro, é só você procurar e escolher algum que você confie. Mas não tem tantas pessoas dando enfoque na área da saúde como eu faço, né? E tem mais. Vocês têm que lembrar que todas as vezes Grigori Grabovoi fala que você pode usar essas concentrações, a leitura dos textos, dos livros dele, para harmonizar qualquer evento. Harmonizar qualquer evento significa também harmonizar os eventos econômicos financeiros. Então, você pode usar qualquer leitura de qualquer livro e harmonizar sua saúde e harmonizar todos os seus eventos, incluindo a área econômica financeira, porque no final das contas, ele fala muitas vezes, nós somos um só. O ser humano é visto como um todo, sempre, um todo. E não faz sentido vida eterna se você não tiver saúde. Não faz sentido viver a vida eterna se você não tiver os, o material financeiro, econômico financeiro, recursos econômicos e financeiros para ter uma vida agradável, confortável. Então, quando você harmoniza uma área da sua vida, automaticamente aquela harmonia se expande para as outras áreas, para as demais áreas. Assim como quando você harmoniza a si próprio, os que estão em torno de você, no seu entorno, também vão se beneficiar dessa harmonia. Então, tenha consciência disso. Quando você harmoniza a sua saúde, recupera, regenera a sua saúde, você também utiliza essa mesma luz e harmoniza a sua área econômico-financeira. E vamos para a leitura. 3. Fatos concretos da cura de doenças consideradas incuráveis. Atualmente, a medicina ortodoxa está procurando intensamente maneiras de curar doenças com as quais ainda não foi capaz de lidar. Tais doenças incluem, em particular, ali a tradução ficou estranha, mas é o câncer e a AIDS, da quarta fase. Com uma abordagem espiritual, não há doenças incuráveis em princípio. Além disso, se você entendeu e seguir os princípios estabelecidos neste livro, nenhuma doença surgirá, pois você estará sempre em harmonia com o mundo. E qualquer doença pode ser considerada como consequência da violação dessa harmonia. Portanto, a receita para curar qualquer doença é muito simples. É necessário restaurar a harmonia com o mundo. Já fiz muitas curas para doenças que hoje são consideradas incuráveis. Todos esses casos estão documentados. Alguns deles são apresentados em um livro de 3 volumes, Grigori Grabovoi, Prática de Gestão, O Caminho da Salvação. Todos os 3 volumes foram publicados em Moscou em 1998 pela editora Participation. Neste parágrafo, vou me referir aos materiais apresentados no 3º volume. De um número muito grande de fatos concretos, selecionei 4 casos. 3 casos curados de câncer e um caso de AIDS. Todos em estágio 4. Em um caso, o próprio paciente se curou. Em outro, por insistência de seus familiares, o próprio paciente, em um caso, o próprio paciente me procurou. Em outro caso, por insistência de seus familiares, e em outro, o paciente não sabia que seus parentes haviam entrado em contato comigo e nem sabia nada sobre seu diagnóstico.
os casos apresentados são muito diferentes. Só mais um aviso, né? Eu mesma faço as traduções. Como eu tenho muito trabalho, às vezes sai assim, com pequenos erros, mas eu faço o vídeo e explico e corrijo quando tem algum errinho, como ali no câncer e AIDS. É muito importante para mim eu fazer as traduções, porque eu pego o texto original de Grigori Grabovoi em russo para traduzir. Então, quando você traduz do russo para o português, realmente é complicado, mas eu prefiro, porque eu aprendo mais fazendo isso. E quando eu esclareço isso para vocês aqui no vídeo, nos vídeos, vocês também aprendem mais. Essa semana fui procurada por uma pessoa que insistia em me passar os textos que, segundo ela, já estavam traduzidos. Para mim, não é vantagem, porque como eu falei, eu aprendo fazendo a tradução, lendo várias vezes. Passam erros, porque não tenho tanto tempo assim, e pode acontecer um texto muito longo, né? Podem passar erros, mas eu prefiro fazer a tradução. Não faz sentido eu pegar um texto de terceiros que eu nem sei se realmente estão corretamente traduzidos. Daria muito mais trabalho para eu conferir se não foi cortado nada no meio do caminho por algum motivo. Por isso que eu, gentilmente, declinei do oferecimento, mas a pessoa se ofendeu. E paciência, esse é o meu método de trabalho. Então, pode haver nesses meus vídeos, quando eu faço a leitura, alguns erros de tradução, mas vocês relevem. Primeiro caso, esses nomes em russo, eu vou tentar pronunciar, mas não vou garantir a pronúncia correta. Antipova Galina Stepanovna. Diagnóstico: carcinoma intraductal da glândula mamária. O material é retirado do volume 3, folhas 713 e 716, do livro de prática de controle do caminho da salvação. Nesse livro, encontra-se no apêndice B, páginas 503 e 508. Esse livro, que é o da ressurreição, ele tem apêndices, né? E ele fala que está no apêndice B. Galina Stepanovna me procurou depois de visitar o dispensário oncológico, onde, com base em exames, foi diagnosticada com carcinoma intraductal da glândula mamária. O carcinoma intraductal é, na verdade, uma forma incurável de câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, com essa forma de câncer, o paciente tem apenas alguns meses de vida. Tratei Galina Stepanovna remotamente, ou seja, à distância, quando, alguns meses depois, foi submetida a outro exame oncológico, aliás, no mesmo dispensário e com o mesmo médico, verificou-se que já não tinha câncer. Para curar, aplico os princípios e métodos que este livro descreve. Descreverei brevemente a abordagem que usei. Primeiro, construo todos os eventos subsequentes necessários. Então, eu os conecto a células reais. Montei todas as células para autorreprodução. Também sintonizo todos os eventos para a mesma reprodução, a fim de ter a harmonia das células saudáveis e de todo o organismo, com o curso favorável de novos eventos, e o câncer é curado, como qualquer outra doença. Então, se você estiver trabalhando para curar algum órgão do seu organismo, você segue mentalmente, cria mentalmente imagens nesse roteiro que ele deu.
Primeiro você vê os eventos futuros, onde tudo já está harmonizado, onde a pessoa está saudável, alegre, contente, já fazendo tarefas que antes ela achava impossível por causa da doença. Depois, você traz à luz desses eventos, você envolve essa imagem em luz e traz para o presente, conectando as células reais que ela tem hoje em dia, e ver essas células que não estão boas, né? Receber essa luz, ver que essas células vão se regenerando e programa a reprodução de células saudáveis no lugar. E depois você projeta vários eventos, todos positivos, a partir da harmonia dessas células saudáveis e de todo o organismo da pessoa. Você projeta uma série de novos eventos, todos harmoniosos, e conecta novamente ao infinito. Vamos pensar sobre isso. O que significa curar uma pessoa de uma doença da qual ela inevitavelmente morreria em poucos meses? Na verdade, isso significa ressurreição, apenas mudada no tempo, quer dizer, uma ressurreição antecipada. Você ressuscita a pessoa antes dela falecer completamente, né? Você regenera todo o organismo dela para uma saúde perfeita. Agora vamos nos distrair dos casos de doenças tão acentuadas. Muitos estão morrendo de velhice. No entanto, a velhice, no fim das contas, também é uma doença. E, portanto, a cura da doença chamada velhice é também ressurreição. Por isso, a necessidade de fazer práticas para o rejuvenescimento. E, portanto, em geral, pode-se dizer que, em essência, a vida eterna é uma autorrecriação contínua. Chegamos à formulação de mais um princípio importante. A vida eterna é a contínua autocriação. Fixa esse princípio em sua mente, vamos fixar na mente, no coração. A vida eterna é a contínua autocriação. Este princípio nos permite ver imediatamente a conexão entre a nova medicina e os princípios da ressurreição. Na verdade, a principal tarefa da nova medicina é garantir a vida eterna. E a vida eterna é baseada na autorrecriação. E assim, a nossa medicina é, de fato, uma das consequências dos princípios da ressurreição e da autorrecriação. Além disso, o princípio, agora formulado, estabelece uma profunda conexão entre dois conceitos essenciais: ressurreição e vida eterna. A influência dessas palavras em si é extremamente benéfica. Se essas palavras, ressurreição e vida eterna, são gravadas em uma fita, então a reprodução repetida delas destrói as células cancerígenas. Este é um fato experimentalmente estabelecido. Tal é o poder do impacto dessas palavras. Estas são as palavras-chave deste livro. Seu título começa com eles. Então, ele está sugerindo aqui que você grave com sua própria voz um áudio com as palavras ressurreição e vida eterna e ouça esse áudio constantemente, quantas vezes você puder e quiser. E que isso destrói células doentes, inclusive as células cancerígenas. Duas palavras, duas não, né? Dois conceitos
importantes: ressurreição e vida eterna. Após se recuperar, Galina Stepanovna decidiu contar sua história. Quem ouviu tudo isso teve um impulso para se recuperar. Eles restauraram a si mesmos e aos que os rodeavam, restaurando assim o mundo inteiro, de modo que, como resultado, sua luz se tornou mais brilhante. Ou seja, a influência benéfica de tal cura se espalhou para todos os fenômenos do mundo. Por sua vez, todos esses eventos positivos contribuíram para que a vida da própria Galina Stepanovna se tornasse plena e sem doença. Então, o que ele está falando? Você promove a sua cura, as pessoas sentem isso no nível espiritual e conseguem também se curar. Então, quando você se cura, sempre está ajudando o mundo. Caso número 2. Eu não vou tentar falar o primeiro nome, não. Beliakov. Beliakov Mikhail Gavrilovich. Diagnóstico. Desculpa aí, mas os nomes russos são complicados, né? Diagnóstico: câncer de colo ascendente do 4º estágio, com metástase para os rins e fígado. O material é retirado do volume 3, folhas 738 a 742, do livro de prática de controles, O Caminho da Salvação. Neste livro, encontra-se no apêndice B, páginas 509 e 516. Este caso é interessante porque o próprio paciente não sabia nada sobre o diagnóstico perigoso e que sua filha, Servina Nadezhda Mikhailovna, e sua neta, Servina Diana Ianovna, me procuraram com um pedido de cura. Elas me procuraram em 25 de setembro de 1996, depois que Mikhail Gavrilovich foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio 4, com metástases nos rins e no fígado. No mesmo dia, realizei uma sessão à revelia, quer dizer, à revelia sem que ele soubesse. Uma ultrassonografia realizada no dia seguinte, 26 de setembro, não mostrou metástases. Uma tomografia computadorizada de acompanhamento realizada em 30 de setembro confirmou a ausência de metástases em todo o corpo. Depois da sessão, Diana Ianovna, neta de Mikhail Gavrilovich, viu como estava o processo de recuperação. Ao fazer as perguntas certas ao avô e conversar com ele, ela aprimorou ainda mais o processo de recuperação e, como resultado, uma cura completa foi alcançada em apenas alguns dias. Aqui, no entanto, as seguintes informações importantes devem ser adicionadas ao que foi dito. Depois de entrar em contato comigo com um pedido para curar seu avô, Diana Ianovna estudou minha tecnologia de estruturar a consciência de acordo com o sistema de salvação e tentou dominá-la praticamente. Esta circunstância contribuiu para a rápida recuperação de Mikhail Gavrilovich. E isso reflete plenamente os princípios da nova medicina. Qualquer pessoa que participe do processo de tratamento pode transferir o conhecimento necessário para o paciente e, assim, ajudá-lo a restaurar a saúde. Do ponto de vista da medicina ortodoxa, uma pessoa com uma doença como o câncer em estágio 4
deveria ter deixado o nosso mundo em poucos meses. O fato de ele ter sobrevivido significa que o impulso da ressurreição foi transmitido diretamente ao seu futuro. Além disso, esse impulso também lhe foi transmitido no tempo atual, diretamente pela conversa de sua neta com ele, e, claro, na forma de palavras indiretas. Indiretas no sentido de que a palavra ressurreição ou qualquer outra palavra semelhante naturalmente não foi mencionada nesta conversa. Ajuda adicional e apoio a Mikhail Gavrilovich foi fornecido por sua filha Nadezhda Mikhailovna, que também participou de sua cura. Como já disse, neste caso, conseguiu-se uma cura rápida e um estado normal de saúde foi alcançado. De modo geral, observa-se que a transmissão do impulso da ressurreição para o futuro, para o lugar onde deveria ter ocorrido o desfecho trágico, corrige esse futuro e sempre dá boa saúde já no presente. Vou falar mais uma vez sobre a importância de difundir o conhecimento sobre a ressurreição, sobre a importância de transmitir essa informação. O seguinte princípio é verdadeiro aqui: quanto mais conhecimento você passar para os outros sobre a ressurreição, por exemplo, deste livro, seus princípios e métodos, mais favorável será a estrutura de eventos ao seu redor e mais perto você estará da saúde absoluta. O caso em questão sugere que o paciente pode nem saber qual diagnóstico específico ele tem. Ele pode não saber que seus familiares pediram ajuda e, ao mesmo tempo, ele também pode receber uma cura rápida e eficaz. Caso número 3. Buza Vladimir Georgievich. Diagnóstico: tumor maligno da cabeça do pâncreas com crescimento para o duodeno. O material é retirado do volume 3, folhas 747 a 749, do livro Prática de Controle do Caminho da Salvação, e neste livro encontra-se no apêndice B, páginas 517 a 519. Vladimir Georgievich pediu ajuda por insistência de sua esposa, Buza Lyudmila Ivanovna. O que significa esse detalhe? Diz que outras pessoas podem contribuir para a cura dessa pessoa em particular, ou seja, outras pessoas podem contribuir para o desenvolvimento de eventos na direção desejada pela pessoa e até mesmo dar impulso a esse desenvolvimento particular de eventos. No caso em questão, o impulso da ressurreição foi formado com base em informações de Lyudmila Ivanovna, o que acabou levando à recuperação. Desenvolvi esse impulso e restaurei Vladimir Georgievich no futuro com a ajuda do impulso de cura no presente. No final de sua declaração, Vladimir Georgievich escreve: na verdade, Grigori Petrovich Grabovoi me curou de câncer inoperável da cabeça, do pâncreas com germinação no duodeno em uma sessão. É verdade, uma sessão foi suficiente para salvar uma pessoa de uma situação desesperadora. Gostaria de chamar a atenção para um ponto importante. Acima falei sobre o impulso da ressurreição e o impulso da cura. Bem, ambos os impulsos são exatamente os mesmos. A ressurreição e a cura é a mesma coisa. É o que ele está falando aqui.
e são completamente idênticos ao pulso de redução de qualquer matéria em geral. Então, de fato, em todos esses casos, estamos falando da formação do mesmo impulso. É um impulso de consciência, é um impulso de conhecimento necessário, é uma forma de conhecimento necessário e, em geral, está seguindo como Deus age em tais situações. É aí que você entende por que você curando, trabalhando para curar seu corpo, você cura qualquer área de sua vida, porque você está trabalhando com um impulso de consciência, um impulso de conhecimento, e está agindo como Deus age. Esta é uma abordagem espiritual. Além disso, neste capítulo sobre a nova medicina, apresentarei outra abordagem para a cura do câncer. Vou falar sobre o método de tratamento do câncer que desenvolvi em uma base de microelementos. Antes, porém, vou repetir alguns pontos gerais em relação ao processo de cicatrização. A ciência ortodoxa procede do fato de que existe uma realidade física objetiva. A essa realidade objetiva, entre aspas, refiro-me ao reino estático da consciência. Por que estático? E vamos lembrar como essa realidade é formada em geral. A realidade que percebemos é, na verdade, um produto da consciência coletiva. Essa realidade surge como resultado da média de um número muito grande de representações de várias consciências individuais. Afinal, cada consciência tem suas próprias ideias. A representação média resultante já é estável. Lembre-se do experimento com o lançamento de moeda. Se a moeda for jogada muitas vezes, a proporção entre o número de cara e o número de coroa, a tradução ficou estranha aqui, mas é cara e coroa no português, será igual a 1. Como resultado da média, obtivemos estabilidade. A proporção desejada tornou-se um número constante. Então, precisamente porque a média das representações ocorre sobre um número muito grande de consciências diferentes, é por isso que a representação média se revela estável. E a estabilidade da ideia significa a constância do quadro da realidade percebida. Em particular, a constância das leis. Por exemplo, a lei da gravitação, da gravidade. Bem, qualquer consciência pode ser considerada estática. Ele está explicando aqui novamente, ele já explicou isso em outra parte do livro, por que nós enxergamos a realidade como se ela fosse estável. Na realidade, cada pessoa cria o seu próprio mundo, mas essa realidade que nós vemos é um conjunto da criação de várias consciências. E, como são muitas consciências, todas pensando iguais, então todos nós vamos enxergar a realidade de forma igual, devido à estabilidade da nossa visão, né? Então, por isso que enxergamos a realidade como uma estática. Mas na Grigori Grabovoi, como ele tem um desenvolvimento espiritual, ele sugere que, se você elevar sua consciência, você influencia a realidade com coisas que as outras pessoas acham que não pode acontecer. O exposto nos permite entender qual é o campo de estudo da ciência ortodoxa. Esta é a parte da percepção que pertence à estática da consciência, que a consciência, que a ciência ortodoxa toma para a realidade objetiva.
A prática de alcançar a realidade desejada, no caso, a cura do câncer, sugere que o desejo existe objetivamente, tanto no nível da realidade compreendida, a presença da doença, quanto no nível da realização do desejo, a cura. Atribuo a realização do desejo a outra forma de consciência, dinâmica. Os fenômenos observáveis do mundo físico, que pertence ao reino estático da consciência, são apenas uma parte do mundo mais geral dos fenômenos, que também inclui a consciência dinâmica. A consciência dinâmica é aquela que influencia na realidade, gerando a cura. Daí surge uma lei objetiva que fala da influência da consciência sobre a realidade existente. A mudança das formas de pensamento muda a realidade. Quando você muda o seu pensamento, a forma de pensar, você consegue mudar a realidade. É o que ele está afirmando. Agora, podemos passar para recomendações específicas. Ao fazê-lo, limitar-me-ei ao primeiro caso discutido neste parágrafo, porque agora quero simplesmente explicar a ideia do método que desenvolvi e mostrar a forma concreta da sua aplicação. Em termos de base de oligoelementos, minha prática de tratamento de câncer é que eu aumento o conteúdo de magnésio no cérebro. Ele faz tudo isso de forma espiritual, tá? Através do pensamento. Eu aumento a concentração de magnésio em 0,5%. Nesse processo, a transformação da energia mental em células saudáveis também ocorre ao mesmo tempo. Como você pode obter esta receita para a cura? Ao mudar minha forma de pensamento, a fim de garantir a recuperação de Galina Stepanovna Antipova, uma análise instrumental objetiva mostrou que havia um aumento no conteúdo de magnésio em seu cérebro de 0,5%. Esse fato registrado possibilitou entender que o carcinoma pode ser tratado com o aumento do percentual de magnésio. E isso é facilmente alcançado por medidas fisioterapêuticas e terapêuticas realizadas ambulatorialmente em qualquer clínica. Assim, tendo considerado a mudança no conteúdo de oligoelementos no corpo dos pacientes, no momento dos meus impulsos de cura, é possível criar um método de cura com uma substância. Neste caso, o método de cura do câncer de mama pode ser aumentar o magnésio em 0,5% no cérebro. Repetindo, tudo isso é de forma espiritual, através da sua forma de pensamento. Você pensa na pessoa e pensa que está aumentando o nível de magnésio no cérebro daquela pessoa em 0,5%. Tudo espiritualmente. O tratamento não tem nada a ver com o tratamento médico. O tratamento médico, você vai ao médico e segue as recomendações do médico e nunca abandona o tratamento que o médico passou. Aqui é uma forma de pensar na cura do câncer, nesse caso que ele está dando exemplo da mama, o câncer mamário. Você imagina que o magnésio no cérebro da pessoa aumentou num percentual de 0,5%. Passemos à consideração do quarto caso. Estamos a falar de uma cura para a AIDS. Caso número 4. Esse primeiro nome eu não vou... nem o primeiro, nem o segundo nome eu vou me atrever a ler. Eu vou pronunciar só o último nome, Ramazovna, diagnóstico AIDS do quarto estágio. O material é retirado do volume 3, folhas 705 a 711 do livro Prática de Controle, o Caminho da Salvação. Neste livro, encontra-se no apêndice B, páginas 520 a 528.
Antes de Ramazovna me procurar, exames médicos já haviam estabelecido a presença de AIDS nela por mais de 3 anos. O tamanho das glândulas linfáticas foi aumentado. Em todos os lugares do corpo havia manchas de vários tamanhos e cores diferentes, preto, verde, amarelo. Com base em métodos padrão de tratamento, não era mais possível salvar uma pessoa. Realizei o tratamento à revelia, à distância, quer dizer, sem que ela soubesse e de forma distante, sem que seja na presença dela. Eu estava em Moscou e Ramazovna estava na Geórgia. No início, seus gânglios linfáticos aumentados começaram a se dissolver. Depois, o sarcoma de Kaposi começou a desaparecer gradualmente. Gradualmente, todas as manchas no corpo desapareceram e a pele ficou completamente limpa. Exames médicos evidenciaram ausência de AIDS. Então, depois de 2 meses, a pessoa estava completamente saudável. Gostaria de chamar a vossa atenção para um pormenor interessante. Oficialmente, Ramazovna dirigiu-se a mim através do meu escritório de representação na Geórgia, em Tbilisi. Mas, mesmo antes disso, quando ela tinha acabado de decidir se dirigir a mim, eu telepaticamente percebi seu apelo, seu pedido de ajuda. E, portanto, comecei o tratamento imediatamente, antes mesmo de ela formalizar seu apelo. Estou contando sobre isso para que você saiba que pode entrar em contato comigo à revelia. Você pode me pedir para ressuscitar alguém ou ajudá-lo a fazer isso sozinho. Você pode se voltar não só para mim, mas também para outras pessoas, para aqueles que sabem ressuscitar, que receberam ou que aprenderam. Ele está ressaltando isso. Se você tem um problema sério e precisa de ajuda, você pode se dirigir a ele. Converse com ele como se estivesse conversando com um amigo. Ele ouvirá e ajudará, mesmo que você não tenha nenhuma comprovação, mas ele ouvirá e ajudará você. E você, inclusive, quando você sabe que alguém já conseguiu realizar uma ressurreição, você pode também mentalmente pedir ajuda a essa pessoa, porque essa pessoa já está tão desenvolvida que conseguiu realizar uma ressurreição. Ela também vai fazer as suas concentrações e vai incluir você, sem que precise haver contato com essa pessoa. Basta você pedir ajuda. Você fala, olha, fulana de tal. Por exemplo, tem uma professora que ela já fez, né, ela relata, né, tá, o testemunho de que já fez a ressurreição, a professora Antonina. Então, você pode pedir para ela mentalmente, professora Antonina, você que já realizou uma ressurreição, peço a sua ajuda. Tem a professora Helena Daguns, ela também já realizou, dá um testemunho de que já realizou, foi testemunha de uma ressurreição. Professora Helena Daguns, você que já realizou isso, eu peço a sua ajuda para conseguir realizar essa ressurreição. Ou diretamente ao Grigori Grabovoi. Grigori Grabovoi, você que é um mestre que tem todos os seus todo o seu desenvolvimento espiritual plenamente, né, realizado. Peço sua ajuda para conseguir realizar essa ressurreição. Continuando. Os casos de ressurreição e cura examinados mostram que a distância não importa. O impulso da ressurreição pode ser transmitido em qualquer lugar. Não tem referência nem ao espaço, nem ao tempo. E isso é natural.
pois o impulso da ressurreição é o impulso da consciência. E o espaço e o tempo são, eles mesmos, construções da consciência. Os impulsos de ressurreição e cura, como já disse, têm a mesma natureza e a mesma estrutura. E o fato de que esses impulsos de consciência não têm conexão nem com o espaço, nem com o tempo, sugere que estamos lidando com um sistema abrangente de controle, um sistema que realmente torna possível tornar o mundo eterno. Então, com isso, né, essa declaração final de Grigori Grabovoi, que com a sua consciência você é possível tornar o mundo eterno. Eu achei esse texto de hoje maravilhoso. Eu já li algumas vezes, li hoje e voltarei a ler no futuro, porque isso eu sinto uma conexão muito grande com Grigori Grabovoi quando eu leio os textos dele. Eu espero, né, que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo, na sequência da leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. Até lá!